Sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você um diálogo esclarecedor e consolador à luz da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus, seus ensinos e seus exemplos. Recebemos nossa irmã Rosa Festugato, trabalhadora do movimento espírita, para dialogarmos a respeito do tema gentileza, cuja bibliografia encontra-se na descrição deste vídeo. Seja bem-vinda, Rosa. Obrigada. Me sinto imensamente feliz em poder estar novamente no programa falando um pouquinho sobre a nossa doutrina espírita. Obrigada. Bom. Rosa, hoje o tempo está muito curto em todas as circunstâncias. E apressado pelo tempo curto que dispomos para executarmos nossas tarefas diárias, esquecemos muitas vezes de uma das características fundamental do espírito em evolução, que é a gentileza. Poderia dialogar mais a respeito dessa característica do tempo e gentileza? Pois é, meu amigo. Se nós olharmos atentamente o nosso universo, veremos que no universo tudo se encadeia de uma forma muito harmônica. A beleza da natureza varia ao infinito. Tudo está submetido ao planejamento divino, incluindo até as ocorrências desastrosas, que são desastrosas ao nosso ver. E nos relacionamentos humanos, a gentileza deveria vigorar de maneira equivalente ao universo, para gerar também harmonia, paz, tranquilidade. Mas, em razão dos diferentes níveis de evolução das pessoas, os atritos são mais constantes do que a gentileza. Isso se dá em razão do nosso orgulho ainda, do nosso egoísmo, que ainda está tão predominante nos indivíduos e faz com que, na maioria das vezes, ou muitas vezes, um indivíduo se ache melhor que os demais. Então, acontecem as agressões, os choques de opiniões, os desrespeitos, que nós estamos vendo tanto na atualidade. Muitas pessoas ainda são rudes, são sem educação, são desagradáveis, são até difíceis de conviver. Podemos dizer que a convivência social correta é um verdadeiro desafio para muitos. E nos incluímos neste grupo, que ainda estamos em busca desse aperfeiçoamento, dessa gentileza. A existência física, amigo, é uma bela escola. É uma escola onde o espírito vai lapidando as suas imperfeições através do seu esforço em fundamentar, em pautar as suas ações no amor. Através da transformação interior, baseada nos ensinos de Jesus, nós vamos, então, adquirindo esses hábitos de gentileza e de alegria. Mas ainda não falamos o que é gentileza, o que é ser gentil. Gentileza significa cortesia, amabilidade, fidalguia. Quem será que foi o ser mais gentil que a humanidade conheceu? Jesus. Jesus foi o homem mais gentil que esteve conosco. Viveu num período de atraso espiritual e soube enfrentar a soberba das criaturas, educando-as,
ensinando-as para se transformarem em luzeiros. Jesus optou pelo amor, pois é a única forma de alcançarmos a plenitude do nosso ser. Desse modo, amigos, não desanimemos quando formos agredidos, desrespeitados ou incompreendidos. Jesus sofreu agressões, desrespeito, incompreensões, e a todos ele respondeu com gestos de gentileza. Tem um ditado que diz assim: da pedra só devemos esperar a rudeza. Então, procuremos não nos identificar com o bruto, igualando-nos com essas atitudes grosseiras. Não vale a pena, só gera sofrimentos. Procuremos não nos desequilibrarmos com os desequilíbrios dos outros. Aprendamos, amigos, a sorrir, a sermos gentis, que estaremos auxiliando na construção da paz do mundo. Todos nós almejamos a paz do mundo. E a paz no mundo começa dentro de cada um, com gentileza, com amor. Porque gentileza gera gentileza. Lembro-me de uma leitura feita numa determinada obra espírita que contava que certo ônibus estava lotado. Todos os bancos estavam ocupados. Entrou nesse ônibus uma moça grávida e ninguém lhe cedeu o lugar. Diante da falta de gentileza dos passageiros, o motorista falou: o ônibus só sairá dessa estação quando a senhora grávida estiver sentada. O motorista forçou a gentileza, forçou que os passageiros deixassem de olhar somente para si, que olhassem para o próximo, para o outro. Que maravilha! E é assim que nós vamos aprendendo a sermos gentis, a praticarmos a caridade, a procurarmos auxiliar o nosso próximo, carregando os pacotes, ajudando a juntar o que caiu no chão, não furando filas, e assim, gradativamente, que vamos aprendendo a sermos gentis, a sermos amáveis, procurando evitar os conflitos com os nossos semelhantes. Isso significa oferecer ao outro, oferecer ao próximo, tudo aquilo que vai de melhor no nosso íntimo. E, praticando os ensinos de Jesus sobre a importância de amarmos o nosso próximo, nós vamos cada vez mais nos tornando pessoas amáveis e gentis. Porque a gentileza, ela é a virtude que pertence à família do amor. É a chave que abre as portas do sucesso. Porque não há coração, amigos, por mais endurecido que seja, que a gentileza não consiga desarmar. Nem situação mais desfavorável que a gentileza não consiga reverter. Por quê? Porque nós somos como a eletricidade. Temos dentro de nós uma fonte de energia produzida pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos. Então, assim como a energia da água represada e canalizada produz a eletricidade e gera luz, nós também podemos canalizar as energias dos nossos bons pensamentos, dos nossos bons sentimentos e espalhar a luz do amor, da caridade, da gentileza e produzir aí
a tão esperada felicidade. Rosa, e no período de transição que o orbe atravessa, torna-se ainda mais necessária a prática constante da gentileza. No lar, no trabalho, na rua, na escola e etc. Podemos dizer que, praticando a gentileza, estamos contribuindo para um convívio harmonioso no orbe terreno e caminhando em direção à nossa evolução? Certamente que sim, meu amigo. Nossa, pois a família é nosso teste permanente. Nós expressamos a gentileza na nossa família não somente por gestos, mas pelas atitudes, o tom da nossa voz, o tempo que nós dedicamos aos nossos familiares, pequenas atitudes como o cônjuge ajudando a secar a louça, fazer compras, dando um elogio, pedindo por favor, pedindo desculpas, pedindo com licença. São maneiras de nós sermos gentis e ajudarmos para que a gentileza possa vigorar na nossa sociedade. Saber ouvir sem interromper quem está falando é ser gentil. E o nosso exemplo dentro do lar é seguido pelos nossos filhos. Como nós iremos chamar a atenção do nosso filho se nós não lhe damos exemplo? Como podemos ser caridosos, gentis na rua, por exemplo, Vanderlei? Então, quando nós tratamos bem um pedinte, quando nós tratamos bem os animais, a natureza, quando nós saudamos o vizinho, o conhecido, quando nós oferecemos ajuda. Na escola, tratando bem os professores, os colegas com carinho. No trabalho, ter bons tratos com o nosso patrão, com os nossos colegas. Procurar converter sempre o trabalho em alegria e não em fardo. Isso é ser gentil. A gentileza, então, a gente percebe que ela tem um pouco de renúncia, pois ela vai, para nós sermos gentis, nós precisamos ir vencendo o egoísmo. E aí, se nós vencermos o egoísmo, estamos indo a caminho da caridade, da generosidade. Aí nós entendemos que ser gentil é ser caridoso. E quem é caridoso caminha rumo à evolução espiritual do planeta. E a nossa evolução de cada um, a evolução individual. E temos certeza de toda a literatura que a gente faz, que amanhece em dias novos, anunciando a vitória do amor. Confiemos, então. O clima natural do nosso planeta é a primavera da gentileza e não a tempestade das grosserias. Sejamos flores hoje para frutificarmos no futuro, sendo sempre amáveis, gentis, caridosos. E sabem que sempre que nós formos gentis, nós estaremos presenteando a nós mesmos. Por quê? Porque nós tornaremos a nossa vida mais prazerosa e viver bem com a gente mesmo, viver bem com nós mesmos é um passo para vivermos bem com a humanidade. Então, trabalhando a gentileza no nosso interior, certamente nós estaremos caminhando rumo à evolução espiritual, que é o objetivo das nossas reencarnações. Muito bem, Rosa. Esse tema é de grande valiosidade, né, nos dias de hoje, mais intenso, como foi colocado na pergunta inicial, e agradecemos, então, a tua contribuição e gostaríamos de ouvir as tuas palavras finais com relação à gentileza. Então, agradecemos muito estarmos juntos e
Que possamos vencer o egoísmo, nos tornando mais amáveis e mais gentis. Esse é o grande objetivo de cada um de nós. Obrigada, querido, pelo convite. E que Obrigado. Deus abençoe a todos nós. A gentileza é a caridade praticada por todo aquele que, procurando servir a seara do Cristo, dá si mesmo em favor das criaturas que o cercam, sem esperar recompensas. Nós agradecemos a contribuição da nossa irmã Rosa e agradecemos também imensamente aos nossos irmãos que nos prestigiam pelo canal do YouTube. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo domingo com o programa Palavras Consoladoras.